deixarei órfãos, voltarei para vós. Podemos então dividir a melancolia em várias partes. Até mesmo antes do Cristo, nós vamos observar que lá no livro de Reis, 1º Reis, existia um médium, um profeta chamado Elias, que depois de muita tristeza, de muitas perdas, ele pede a Deus que tire sua vida. Deus meu, livre-me dessa dor. Livre-me dessa dor que corrói a minha alma. Livre-me dessa dor que corrói o meu coração. E Elias pede a morte para Deus. Pede para livrá-lo dessa prisão que ele encontrava-se e para aliviar toda a tristeza. Mas vemos hoje que no terceiro ponto, nós vemos aí que na historiografia religiosa, nós nunca estivemos desamparados. As revelações de Deus para a humanidade aconteceu no momento em que a mentalidade humana estivesse preparada. É por isso que, historicamente, nós vemos que Moisés veio como primeira revelação, preparando a terra, preparando esse terreno, deixando a terra adubada. Os profetas vêm fazendo a previsão daquele que traçaria um novo destino para a humanidade. Jesus chega, joga as sementes nessa terra que Moisés deixou preparada para todos nós, que depois ele promete o Consolador, porque a nossa mentalidade ainda não estava preparada para compreendermos as maravilhas do mundo espiritual, para compreendermos a verdadeira vida que é a vida espiritual, para compreendermos que essa vida aqui na Terra é uma vida passageira, é uma vida muito rápida em vista da imortalidade, porque a partir do momento que somos espíritos, nos tornamos imortais. Eterno é somente Deus, que não teve início e nem teve fim. Nós tivemos um início, mas nunca teremos um fim. Então, somos imortais. No século V, vamos observar que nessa terceira historiografia religiosa e terrena, no século V também existiu um médico chamado Hipócrates, um médico grego, que ele associava a melancolia, ao estado melancólico, a movimentação dos astros. Ele dizia que o planeta Saturno tinha grande influência com os habitantes da Terra. Esse médico Hipócrates dizia na sua teoria que conforme o planeta Saturno encontrava-se próximo da Terra, mexia de alguma forma com a estrutura física dos indivíduos terrenos, no qual o baço eliminava a bilis negra. E ele diz ainda que esse ponto seria 4 pontos dos humores corporais do homem, que seria o sangue, a fleugma, a bilis amarela e a bilis negra. Para Hipócrates, a melancolia tinha ligação com esse planeta Saturno, que o mesmo exercia influência no humor do indivíduo e levava esse baço a expelir essa bilis negra em excesso, causando essa tristeza profunda, causando esta melancolia. Mas será que a melancolia tinha realmente essa causa? Na medicina, principalmente na área da psiquiatria, a melancolia acaba tornando-se uma síndrome, acaba entrando no Código Internacional de Doença como uma síndrome. Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas de qualquer doença. Para determinadas doenças, ou melhor, para todas as doenças, nós temos sintomatologias específicas. Quem é hipertenso tem sintomas de hipertensão. Quem é diabético tem sintoma específico de diabetes. Quem tem pneumonia tem sintoma específico de pneumonia. Então, formando um conjunto de sinais e sintomas, nós identificamos uma doença e chamamos essa doença de síndrome.
Então a melancolia na medicina, ela acaba tornando-se também uma síndrome, tornando o indivíduo impotente, tornando o indivíduo inútil, tornando esse indivíduo com pensamentos negativos, com influências externas, influências internas que o próprio indivíduo não sabe explicar a origem da tristeza profunda que abriga a sua alma, que abriga o seu coração. Esse indivíduo tem dificuldades de concentração, tem falta de apetite, ansiedade, insônia e principalmente ideias de tentativa de suicídio. São constantes ideias de tentativa de suicídio. Melancolia é um dos sintomas da psique maníaco-depressiva. Então ela também entra no quadro clínico da medicina terrena, aonde a medicina identifica o quadro melancólico naquele indivíduo e tem condição de medicá-lo. O próprio Chico Xavier teve a oportunidade de dizer para nós que a medicina está aqui na Terra para isso, para nos auxiliar, para aliviar as nossas dores. Então, muitas vezes, nós precisamos do tratamento, da terapia fluídica do passe, da terapia com a água fluidificada, da terapia com a boa leitura e precisamos também da terapia médica. Precisamos também das medicações, porque da mesma forma que o nosso coração adoece, da mesma forma que o nosso rim adoece, da mesma forma que o nosso fígado adoece, o nosso cérebro também adoece. E quando o nosso cérebro encontra-se doente, ele para de liberar substâncias necessárias para a vida, substâncias necessárias para o humor, que nós chamamos de neurotransmissores. E se esses neurotransmissores não estão funcionando, nós precisamos de quê? De medicamentos antidepressivos. Quem é que nunca ouviu falar em medicação antidepressiva? Muitos de nós temos preconceitos de procurar um médico psiquiatra. Muitos de nós temos vergonha até mesmo de dizer que frequentamos um psiquiatra. Mas esses médicos estão aí para nos auxiliar. A medicina terrena está aí para nos auxiliar e não podemos deixar a medicina espiritual de lado. As duas têm que estar partilhando lado a lado. A medicina espiritual juntamente com a medicina material. Se alguém pensa em suicídio, porque a melancolia, ela traz esse pensamento de tristeza constantemente. A melancolia não é aquele dia que nós acordamos tristes. Joana de Ângeles diz para nós que nós podemos ter raiva, podemos ter ódio, podemos ter rancor, mas não devemos permanecer nas 24 horas do dia com esses sentimentos. Então, esses sentimentos negativos, nós temos que lutar, porque o próprio Jesus disse: no mundo terás aflições, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo, ele veio à Terra para nos exemplificar. Ele veio à Terra e os espíritos acabam dizendo, são unânimes, quando Kardec questiona as entidades superiores, perguntando, na questão 625 do Livro dos Espíritos, qual o ser mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia? E os sábios da antiguidade foram unânimes em dizer Jesus. Jesus é esse personagem da historiografia religiosa, o personagem mais perfeito, o ser mais perfeito que está na Terra, não passou pela Terra. Encontrava-se na Terra mesmo antes dela estar preparada para a eclosão dos espíritos, para a chegada dos espíritos. Jesus já encontrava-se, encontra-se até hoje, manipulando os fluidos da Terra, orientando o planeta Terra. Ele está no leme e traz para nós no século XIX o Consolador prometido, que são os espíritos falando em todas as religiões. Muitos espíritas acham que a doutrina espírita é um privilégio só nosso, mas em todas as religiões os espíritos falam. Só que eles vão falar referente à mentalidade de cada um.
Se é na igreja evangélica, o Espírito vai apresentar-se como? Ele vai apresentar-se como o Espírito Santo. Se é na igreja católica, ele vai apresentar-se como o Espírito Santo. Se é na Umbanda, ele vai apresentar-se como os guias. Se é no candomblé, ele vai apresentar-se como os orixás. No hinduísmo, no budismo, em todas as religiões, a comunicabilidade com os espíritos ocorre. Só que eles vão comunicar-se variando com o pensamento espiritual de cada um de nós. E na doutrina espírita, eles apresentam-se para nós, eles mostram-se para nós quem realmente eles são, porque nós já temos essa condição de compreender. Para Freud, a melancolia, Freud, esse pai da psique, esse pai da mente, para Freud, a melancolia era um estado emocional semelhante à sensação, ao sentimento que nós temos quando alguém de nossa família morre. Quando um parente, um ente querido nosso morre, desencarna, sucumbe. Quando alguém de nossa família encontra-se em estado de doença grave, nós nos encontramos com uma tristeza muito forte. E Freud diz que a melancolia é como se fosse o luto. Ela permanece, o luto ele vai permanecer durante um determinado tempo, variando da compreensão de cada pessoa, mas aquela sensação de angústia, aquela sensação de tristeza vai passar com o tempo. Mas o quadro melancólico não passa, meus irmãos. O quadro melancólico, ele precisa realmente de tratamento. Ele precisa realmente ser identificado. Então, para Freud, a melancolia é um estado emocional semelhante à perda de uma pessoa, semelhante à morte, como um estado de luto. A diferença é que esta pessoa que encontra-se no estado de melancolia não tem motivo algum, não encontra motivo algum para estar no estado melancólico. Por outro lado, no mesmo capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, nós vamos observar na causa atual das aflições, e sempre perguntamos isso aos irmãos nos centros espíritas, se alguém está escrevendo o livro. Alguém aqui está escrevendo o livro? Eu perguntei na outra vez, a irmã levantou a mão ali. Todos nós estamos escrevendo o livro. Todos nós, sem exceção, estamos escrevendo um livro. Por quê? No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 25, nós encontramos o tema a melancolia. Vamos compreender até o decorrer dessa palestra a aprender a conviver com a melancolia, a nos livrarmos da melancolia. Vamos aliviar as nossas dores a partir de hoje e vamos observar que sairemos daqui muito mais felizes. Por que nós falamos que todos nós somos autores? Por que nós falamos que todos nós estamos escrevendo um livro? Se nós pegarmos esse livro aqui na causa atual das aflições, que faz parte do item 4, 5, do item 4 e 5 deste livro Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec traça para nós, ele diz para nós que toda a responsabilidade das nossas dores, dos nossos males, são consequências do nosso proceder na Terra. Ele diz para nós que de duas espécies são as vicissitudes da vida, ou se preferirem, promanam de duas fontes bem distintas que importa distinguir uma da outra. Uma tem causa nesta vida e outra fora desta vida. Kardec vai mais além quando ele diz, remontando-se os males da humanidade, nós vamos reconhecer que a maior parte desses males é consequência do caráter e do proceder daqueles que o suportam. Ele diz que quantos homens caem por sua própria culpa, quantos são infelizes por seu mau proceder, por não terem sabido limitar os seus desejos. Ele diz que quantas uniões são infelizes
porque resultaram de um cálculo de interesse de vaidade, no qual o coração não tomou parte alguma. Ele diz que quantas disputas e quantas disputas nós poderíamos evitar com um pouco de suscetibilidade e um pouco de moderação. Ele diz que quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e do excesso de todo gênero. Ele vai mais além quando ele preocupa-se com a família. Allan Kardec preocupa-se com a família e ele diz: quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências, por fraqueza ou por indiferença. Esses pais deixaram que crescesse no coração dos pequeninos o germe do egoísmo, da vaidade, que produz a secura do coração. Depois, mais tarde, esses pais estranham a indiferença porque são tratados por esses filhos. Kardec pede a todos nós: interroguem friamente todos os que estão atingidos pelas vicissitudes e decepções da vida terrena e observem que na maioria das vezes não poderíamos dizer: se eu houvesse deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Quem é que nunca se arrependeu? Quem é que nunca disse essa frase? Quando nós somos jovens, temos 15, 16, 17 anos, nós falamos: não me arrependo de nada que eu faço, não me arrependo de nada que eu faço. Mas depois que nós vamos amadurecendo, nós vemos quantos passos em falso nós demos no passado e quantas dores nós poderíamos ter evitado. Quantas dores nós poderíamos ter evitado simplesmente por causa do sentimento do orgulho, da vaidade que ainda abriga o nosso coração. E são sentimentos que não fazem parte da alma humana. São sentimentos que nós adquirimos no decorrer da nossa evolução. Porque se nós somos a semelhança do Pai, nós temos o DNA do Pai, nós temos o DNA de Deus. E o DNA de Deus é amor. O DNA de Deus só é amor. Se nós desenvolvemos sentimentos negativos, agora é o momento de estarmos extirpando esses sentimentos negativos. Continuando, que para Freud, a melancolia ocorre sem haver causa presente ou passada para esse sofrimento. No romantismo também, diz que a melancolia era um estado emocional apreciado, pois representa uma experiência que enriquece a alma. Então todos nós, quando nos apaixonamos, muitas vezes ficamos tristes, melancólicos. É por isso que é tratado no romantismo, diz que a melancolia é importante porque ela engrandece a alma. Cada ponto que nós estamos falando, nós vamos observar e vamos ver que a historiografia religiosa nos conta desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, até o Novíssimo Testamento, que eu me atrevo a dizer que é o Consolador prometido por Jesus. Porque se nós tivermos Velho Testamento, Novo Testamento, nós podemos dizer que a doutrina espírita é o Novíssimo Testamento. É aquelas palavras que Jesus não pôde falar para nós naquela época, que Jesus tentou explicar a Nicodemos sobre aquela questionamento que Nicodemos vai falar com Jesus disfarçado. Procura Jesus na calada da noite, porque os homens da lei só procuravam Jesus à noite, né? Só procuravam Jesus escondido. E Nicodemos vai lá perguntar a Jesus o que é preciso fazer para alcançar o reino dos céus. E Jesus diz para ele que era necessário nascer de novo. Nicodemos, não compreendendo essas nuances, interroga Jesus: mas como, mestre, um homem velho como eu entrará no ventre de sua mãe de novo? Poderá então eu entrar no ventre de minha mãe de novo?
E Jesus diz: mas como tu, um homem da lei, que compreende, que conhece as leis terrenas, não consegue compreender essas nuances do mundo espiritual? Mais uma vez ele afirma: é necessário nascer de novo. O que é do Espírito é do Espírito. O que é da carne é carne. E Jesus diz para Nicodemos: não estranhe o que eu falo, mas é necessário nascer de novo. E nas recomendações que Jesus dá para nós, ele mostra para nós que a reencarnação é uma lei da natureza. Ele mostra para nós as passagens: concilia-te com teu adversário, enquanto está lado a lado com ele, para que o teu adversário não lhe entregue ao juiz, para que o juiz não lhe entregue ao ministro da Justiça, e o ministro da Justiça lhe encarcere na prisão, até você pagar o seu último centavo. Apesar da terra ser considerada uma prisão, apesar dos masoquistas dizerem para nós que a terra é um mar de lágrimas, que a terra é ranger de dentes, que a terra não tem mais solução, pergunte ao masoquista se ele quer ir embora da terra. Pergunte ao masoquista se ele quer morrer. Ele quer continuar na terra. O paciente, mesmo que está no momento extremo, ele quer viver. Se a pessoa pensa em morrer, é porque ela está doente da mente, é porque o cérebro está doente. A melancolia não faz parte da matéria, a melancolia faz parte do espírito, faz parte da culpa que o espírito traz, que nós trazemos das outras vidas e nos tornamos tristes e melancólicos. Mas a melancolia tem solução, a melancolia tem cura, a melancolia tem um paliativo. No âmbito da caracterologia, o tipo de melancolia é um dos 4 tipos de personalidade marcado por um temperamento pouco espontâneo, com muitas emoções negativas. E o 8º ponto referente à melancolia é o complemento de todos os anteriores, é o complemento do Velho Testamento, é o complemento das palavras de Jesus, é um complemento das palavras do médico do século XX, Hipócrates, é um complemento do que Freud também, da teoria que Freud também tinha sobre a melancolia, é um complemento da opinião do romantismo e é um complemento também da opinião da ciência da caracterologia. Que ponto é esse? Que 8º ponto é esse? O 8º ponto, então, seria o complemento dos anteriores, pois é a mais pura orientação cristã, ditada pelos Espíritos, e nos vem de uma linda e profunda mensagem no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz como título principal a melancolia, e que diz assim para todos nós. Então nós vamos observar que a melancolia é um estado da alma. A maior parte das pessoas aqui na Terra sofrem. Quem é que não está em sofrimento aqui na Terra? Quem é que de vez em quando não acorda com uma tristeza? Só que essa tristeza não deve permanecer no coração, porque essa tristeza traz essa ânsia de sairmos da terra, traz essa ânsia da culpa que nós cometemos nas vidas passadas. E olha o que foi dito no século XIX pelo espírito chamado ali tem 25, François de Geneve. Ele diz assim: sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar a vida amarga? É o vosso espírito aspirando à felicidade e à liberdade. Se esgota jungindo ao corpo que lhe serve de prisão em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, torna-vos
a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia que vos julgais infelizes. E ele diz para nós no século XIX, credes, meus irmãos, credes, resiste com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas do espírito de todos os homens aspirações de uma vida melhor, mas não busqueis nesse mundo. E agora, quando Deus vos envia o Espírito que lhes pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que Ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação para vos ajudar a romper os liames que vos mantém cativo o espírito. Lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra tendes de desempenhar missão que de certa forma não suspeitais, que dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus nos confiou. Se no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações, as tribulações, sede fortes, corajosos. As inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para suportar. Afrontai-vos resolutos. Duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos a quem chorais e que, jubilosos por ver-nos de novo entre eles, vos estenderão os braços a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Então, meus irmãos, dando continuação com isso, nós vemos que a melancolia, ela encontra-se nos arquivos do nosso perispírito. Ela encontra-se guardadinha lá no nosso perispírito, que é aquele chip que está guardado tudo que nós fazemos aqui na Terra. Porque as leis humanas, elas não atingem todas as falhas. As leis humanas não atingem todas as falhas. Muitas vezes, nós conseguimos abafar os nossos erros. Muitas vezes, nós conseguimos jogar a sujeira para debaixo do tapete. Muitas vezes, nós conseguimos colocar uma máscara para as pessoas. Mas nós não podemos enganar o mundo espiritual. Nós não podemos enganar Deus. Ele conhece o sentimento de cada um de nós. É por isso que Jesus conhece o coração de cada um de nós. É por isso que Jesus, quando fazia curas, quando orientava, quando educava, ele dava recomendações: vá e não peques mais. Continue sua vida e cuidado para não continuar no erro, para que nada de pior lhe aconteça. Essa dor que sentimos na profundeza do nosso íntimo, na profundeza dos nossos corações, na profundeza de nossa alma, é um sentimento, é uma espécie de sentimento por não termos respeitado essas leis divinas. Porque a lei existe para quê? A lei existe para quem é fora da lei. Para quem está na lei, não precisa de lei. Para quem conhece o sinal de trânsito, todos nós conhecemos o sinal de trânsito. Se eu perguntar aqui, o amarelo é para quê? Para que é o sinal amarelo? Para que é o sinal verde? Para que é o sinal vermelho? Pare, nós sabemos disso. Por que nós ainda atravessamos no sinal vermelho? Porque nós estamos infringindo uma lei. É uma lei tão pequenina, é uma lei terrena tão pequenina, mas nós andamos na nossa vida num corre-corre, nós andamos na nossa vida o dia inteiro. E Jesus, quando foi para Nazaré, quando ele disse que ia para Nazaré pregar, e os discípulos falam: mas estão te perseguindo lá, mestre.
E Jesus diz, mas quantas horas tem o dia? Se nós andarmos de manhã, nos verão, mas se nós andarmos à noite, não nos verão. Então o dia tem 24 horas e nós andamos na atualidade, muitas vezes com o celular, agora no século XXI, esquecemos de olhar para o rosto dos nossos irmãos que estão na condução, esquecemos de entrar dentro do elevador e dar bom dia para a assessorista. Muitas vezes entramos no elevador e todo mundo abaixa a cabeça. Muitas vezes entramos na casa espírita com a carinha de papapá, todo mundo com a carinha boa de papapá. Chega na hora do passo, todo mundo assim. Quando vai lá para fora é ódio, é raiva, é rancor. Esquece de tudo que aprendeu aqui dentro. E nós temos que fazer da vida que nós temos dentro da casa espírita, nós temos que levar essa vida lá para fora também. Nós temos que nos portarmos da mesma forma lá fora. Outro dia eu estava no shopping e tinha uma apresentação de balé. Então tinha muita gente, uma apresentação de balé. E um amigo meu estava brincando, debochando. Aí eu falei assim para ele, ó, não faz isso não, porque eu sou palestrante, né? E as pessoas sempre estão olhando. Pra gente, uma mulher olhava para mim, não era olhar de paquera. Eu falei, isso não é olhar de paquera, que tipo de olhar é esse? Daqui a pouco ela vem e pergunta para mim, meu amigo fazendo brincadeira ali, né? E ela vem e pergunta, eu conheço o senhor. Aí, meu Deus, onde ela me conhece? Conheço o senhor. Eu falei, deve ser da escola, do Nilopolitano? Não é do Nilopolitano. Da onde, irmã? Ah, eu já assisti sua palestra. Eu falei, meu amigo, tá vendo? Então, a todo momento, nós estamos sendo observados. Como é que se reconhece o verdadeiro espírita? Pela sua transformação moral, pelo esforço que ele faz para mudar as suas mazelas. Quando nós conhecemos as nossas mazelas, as nossas falhas, já temos condição de pôr em prática. Aqui mesmo nesse livro diz para nós que nós precisamos estar do lado. Quando os espíritos falam isso para nós, e Kardec assina embaixo, eu fico meio que até constrangido, né? Ele diz assim, que benefício nós teremos de estar perto de quem amamos? É muito bom nós estarmos perto de quem amamos. Quem é que não gosta de estar perto de quem ama? Mas quem é que gosta de ficar perto de quem é detestável? Quem é que gosta de ficar perto de uma pessoa chata? Às vezes essa pessoa somos nós. Às vezes nós não demos conta de que nós somos essa pessoa chata, que estamos incomodando o outro e que estamos ajudando o outro a exercer a paciência, a exercer a tolerância. Muitas vezes, quando eu converso com alguém que a pessoa ouve, eu falo assim, olha, parabéns para você, viu? Porque você tem o dom de ouvir. Eu não tenho o dom de ouvir. Mas eu já reconheço que eu não tenho esse dom. Então, sempre que alguém quer falar comigo, por mais besteira que seja, por mais asneira que eu ache que aquela pessoa está falando, eu procuro ouvir, eu procuro exercitar. Quem é que não tem um vizinho problemático? Quem é que não tem um problemático na família? Quem é que não tem um problemático no trabalho? É desse que nós devemos estar perto. É esse que vai ajudar-nos a exercitar as nossas virtudes. A melancolia, a cura da melancolia, meus irmãos, só tem um nome. Se alguém discordar da cura da melancolia, pode levantar a mão e pode falar. Na minha opinião, o que nós aprendemos é que a cura da melancolia é com trabalho. A cura da melancolia é com a doação. Nós não podemos nos sentir... Por que nós estamos falando isso? Por que nós colocamos no plural? Colocamos no plural porque sempre que nós estamos... Quem é que... olha, um fato interessante. Uma vez, eu estava assim, puxa vida, Divaldo conversa com Joana de Ângeles, né? Chico conversava com Emmanuel. Por que o meu guia espiritual não aparece para mim? Um dia eu estava fazendo palestra e ele apareceu. Aí eu cheguei, tremi, comecei a tremer, eu não queria ver, porque a gente quer ver, né? Eu não queria ver ele, mas você não pediu para ver? Eu estou sempre te orientando. Então ele disse que estaria sempre me orientando. Por que nós falamos no plural? Meus irmãos, a melancolia, ela é considerada uma patologia da depressão.
Nós já ouvimos dizer que depressão não tem cura, certo? Se tem alguém da medicina, da área médica, sabe disso. A depressão não tem cura. A depressão, ela tem tratamento. A melancolia faz parte do quadro clínico da depressão. A doutrina espírita mostra para nós que existem leis divinas. Uma dessas leis é a lei do trabalho. Quando nós trabalhamos, Leon, mas eu já estou muito velho para trabalhar. Eu já estou com meus cabelos brancos. Eu não tenho nem cabelo para ficar branco, né? Só da barba mesmo. Tem que deixar. Eu já não tenho nem cabelo. Não existe ninguém que não possa ajudar. Não existe ninguém. Ivone Pereira do Amaral, essa grande médium, ela fazia todos os dias, quando ela lia o jornal. Quem lê jornal aqui? Quem lê jornal? Quando ela lia o jornal, devem saber disso. Ela lia o jornal e pegava o nome de todas as pessoas que haviam morrido e ela colocava o nome em um caderno das pessoas que haviam morrido, que estavam no jornal. Todo dia Ivone do Amaral Pereira fazia isso. E ela tirava um momento do dia e orava por aqueles espíritos. Quando alguém desencarna por suicídio, nós tivemos aí um irmão nosso, norte-americano, que suicidou-se agora outro dia, um ator, não é? Se eu perguntasse, meus irmãos espíritas, alguém orou por ele? Muitas vezes nós falamos assim, está tão longe, né? Nem precisa da minha oração. Está tão longe, está lá no outro país, suicidou-se lá. E Ivone do Amaral Pereira já tinha essa visão espiritual. Porque quando nós olhamos o nosso próximo com a visão espiritual, nós livramos todas as mazelas desse nosso próximo. Mas quando nós olhamos para o nosso irmão com as visões da matéria, nós vemos os defeitos do nosso irmão. Nós vemos, como que essa pessoa é antipática, como que essa pessoa é intolerante, como que essa pessoa é amarga, porque nós estamos olhando com os olhos materiais. Mas quando nós olhamos com os olhos do amor, nós vemos que nós também somos imperfeitos. A cura da melancolia é o trabalho. Eu posso dizer, meus irmãos, eu tenho depressão. Eu posso dizer, eu tenho depressão. E eu luto há mais de 20 anos contra a depressão. Posso dizer aqui para vocês, tentei suicídio 8 vezes na minha vida. Parei no psiquiatra, tomei muitos remédios. Tentei suicídio 3 vezes no metrô para me jogar. As 2 vezes a câmera filmou e aí segurança me pegaram. E o meu irmão, que é psicólogo e trabalha no metrô de São Paulo, falou assim para mim, quando você quiser suicidar no metrô, você não fica ali não, vai lá pro canto que lá a câmera não vai te filmar. Aí veio um psicólogo espírita, ele falou, vai lá pro canto. Aí passou um mês, eu falei, então vou lá pro canto. Aí tô eu lá no escurinho, né, quietinho lá, falei, passou o metrô, passou o segundo, passou o terceiro, eu falei, no quarto eu vou. Aí uma mulher me viu de lá de longe, falou com segurança. Quando eu pensei em me jogar, os seguranças me seguraram. Por trás, me levaram para a sala, aí foi aquele chororô, aquele pranto. Da outra vez, eu não bebo, não tomo bebida alcoólica. Mas eu achei que tomando um porre, eu morreria. Tomei um porre e fui parar no hospital, acordei com a sonda no nariz, passei uma vergonha total, falaram que eu fiz um escândalo total. Da outra vez eu sentei no 15º andar do prédio. E quem conhece a minha vida sabe que eu fui para São Paulo com 23 anos de idade para trabalhar. Fui jovem para São Paulo, já era espírita, fui com aquela ânsia de ganhar dinheiro, né? Vou para São Paulo ganhar dinheiro e fui trabalhar. Fui para São Paulo resgatar 2 espíritos, ou 2 espíritos me resgataram. Eu tenho 2 filhos adotivos, um de 23 e um de 13 anos. E o meu filho de 23 anos encontrava-se nessa época com 9 anos de idade. Se eu estivesse na janela do 15º andar, eu conseguia olhar do outro lado da rua o colégio do meu filho.
E naquele momento eles encontravam-se na hora do recreio. E eu falei assim, aquele dia, meus irmãos, era o dia D. Era o dia que eu iria suicidar-me, me jogando do 15º andar. Eu sentei na janela, comecei a chorar e falei assim, não tenho mais forças. Realmente eu quero tirar minha vida. Meus irmãos, o meu filho sairia da escola meio-dia. Nesse dia, a escola liberou ele às 10 horas. Quando eu estava me preparando para me jogar da janela do 15º andar, eu estava sentado com os pés para fora, eu ouvi uma voz falando assim atrás de mim, pai, o que você está fazendo aí na janela? Aí foi chegando próximo e encostou a mão nas minhas costas. Quando ele encostou a mão nas minhas costas, eu comecei a chorar, gelei. Comecei a chorar e observei que aquele espírito que eu aparentemente resgatei, retornou para ajudar, para salvar a minha vida. Logo depois, não estava curado ainda da depressão. Encontrava-me ainda afastado do trabalho, num estado melancólico que não tinha razão. Tinha um bom emprego, tinha apartamento, tinha casa, tudo que um jovem queria. Tinha um filho maravilhoso, o que mais ele precisava? O que mais ele precisava? Volto a trabalhar no hospital de novo, no estado melancólico ainda, pensando em pegar algumas medicações até no hospital para aliviar o meu sofrimento. Aí alguém fala para mim, olha Leon, tem mais uma criança aí para adoção. Aí eu falei, não, meu filho já está com 9 anos de idade, nem quero conhecer. Porque o primeiro filho eu adotei com 9 meses. O segundo filho também adotei com 9 meses. E os 2 filhos tinham o mesmo problema de saúde. Só que o segundo é muito mais problemático, porque ele, além de ser especial, ele tem muito mais problemas de saúde. E aí, eu estava no fundo do poço. Afastei-me da doutrina espírita, achava que Jesus era tudo uma farsa, porque tinha estudado, era um estudioso da ciência, e a ciência, muitas vezes, o cientista é orgulhoso. O cientista, muitas vezes, quer prova, mas que a prova é melhor que o microscópio para mostrar que um dia as doenças eram ocasionadas por micro-organismos que nós não tínhamos condição de ver. Nós não tínhamos condição de ver esses micro-organismos e hoje a microscopia mostra para nós que o mundo invisível é verdadeiro. E aí resolvi adotar essa segunda criança e essa segunda criança também salvou a minha vida. A partir daí, não teve mais jeito. Como ele é uma criança especial e uma criança muito problemática de saúde, eu não tenho tempo mais para ter depressão. Eu não tenho tempo mais para sofrer. A minha vida é destinada a cuidar dele. Hoje ele está com 13 anos de idade. Agora, no mês de junho, ele internou no dia do primeiro jogo do Brasil, no dia 23 de junho. Internou em Santa Teresa, no hospital de base da SAMOC. E o médico chegou no 8º dia e falou assim para mim, meus irmãos, imaginem quem tem filho, como é que se sente. O médico, o dono do convênio, me chamou e falou assim, olha pai, o seu filho vai morrer. Só tem uma alternativa para o seu filho. Fazer um procedimento cirúrgico no qual ele corre um risco muito grande e ele tem 50% de chance de sucumbir nesse procedimento. Mas preciso que o senhor autorize, que o senhor assine. Meus irmãos, eu trabalhei 20 anos em hospital, dei esse termo para os pais, para muitos pais, e nunca li o termo. Nunca li, olha que indiferença, né? Nunca li o termo e sempre critiquei os pais que não assinavam o termo para os filhos fazerem a cirurgia. Quando chegou na minha vez que eu li o termo, eu estava assinando o atestado de óbito do meu filho. Por quê? Você isenta os médicos de qualquer problema. O que acontecer não é culpa dos médicos. O meu filho tem maior formação óssea, tem escoliose, tem espinha bífida, convulsiona, tem epilepsia. É uma criança que não pode ficar sozinha, já botou fogo em casa 2 vezes. No apartamento 15º andar acordei pegando fogo, e na casa nova aqui no Rio também acordei pegando fogo. E aí nunca mais tive tempo para mim. Tive que cuidar, tenho que cuidar dele, tenho que ter atenção para ele. E daí, meus irmãos, perdi o fio da meada.
eu fiquei muito apreensivo, chorei muito, fui lá para o meio daqueles matos, lá em Santa Teresa, chorei e pedi, abri meu coração ao Dr. Bezerra de Menezes. Falei assim, Dr. Bezerra de Menezes, não está mais nas minhas mãos. Se Deus, que eu não tenho filho, os meus filhos são emprestados, ninguém tem filho, viu? Ninguém tem filho. Não pensem que os filhos são nossos, propriedades nossas, porque a participação é pouca. O pai, então, participa muito menos. Tá? Não vamos falar desse lado, mas o pai participa muito menos. O pai dá uma pequena parcela na fecundação. A mãe é que domina tudo, né? E aí, eu cheguei para o Dr. Bezerra de Menezes e conversei com ele. Falei, Dr. Bezerra de Menezes, eu vou entregar o meu filho nas suas mãos. Meus irmãos, não tinha jeito do meu filho fazer o procedimento. Ele estava com derrame pleural. Com 13 anos, o quadro dele era grave, sepsemia, muito grave. Não tinha como ele fazer o procedimento sem fazer a traqueostomia. Só que o pescoço dele é curto, pela malformação óssea. Então, o procedimento de traqueostomia seria um risco dele morrer. Eu acredito, porque ele desceu o centro cirúrgico com um CTI preparado para ele. A enfermeira falou comigo, seu filho vai direto para o CTI se ele sobreviver. Se ele sobreviver, ele vai direto para o CTI. Depois de 2 horas me ligam e falam, senhora, seu filho está indo para a enfermaria. Aí eu, para a enfermaria? Mas como para a enfermaria? Se disseram que ele ia sair direto para o centro cirúrgico, e ele saiu muito grave, ele fez uma parada respiratória dentro do elevador, que eu fui levá-lo no centro cirúrgico. Quando ele voltou, que a maca saiu do elevador, eu já olhei logo para o pescoço para ver a traqueostomia. Não tinham feito a traqueostomia. Mas a confiança que eu tive em Dr. Bezerra de Menezes, a traqueostomia foi feita, meus irmãos. Foi feita. Foi feita. Eu tenho certeza que a traqueostomia foi feita no perispírito. Foi feita no corpo espiritual. É essa fé que nós temos que ter. Nós não podemos perder a rédea. Nós não podemos perder a esperança. Nós temos que confiar em Jesus e confiar acima de tudo em Deus. Nós temos que dar trabalho aos nossos amigos espirituais que dizem que nós pedimos pouco a eles. Nós temos que procurar trabalhar pelo nosso próximo, trabalhar em prol do progresso do planeta Terra. Porque aqueles espíritos que criarem obstáculos para o planeta Terra, que criarem obstáculos para o progresso, as guerras estão acontecendo, mas os espíritos dizem que as guerras vão terminar. As guerras vão terminar. E só ficará na Terra aqueles pacificadores, aqueles que herdarão a Terra. E se nós queremos herdar a Terra, nós temos que nos esforçar para sermos felizes. Nós temos que nos esforçar para ajudar uns aos outros e fazermos as pazes com o nosso adversário, enquanto nós estamos lado a lado com eles. Meus irmãos, minhas irmãs, o relógio daqui eu observei que ele é espírita. Quando o relógio não é espírita, a gente não consegue falar o tema. A gente sai do centro com a sensação de que ficou faltando alguma coisa. Em verdade, sempre fica faltando um pontinho principal, que é o ponto que nós devemos pesquisar em casa, num culto cristão no lar, dentro da nossa casa. Pararmos às vezes para quando aquela tristeza começar a surgir no nosso coração, vamos procurar desviar o nosso pensamento para o bem, mudar, desviar o nosso pensamento, porque tudo no universo é liderado pela força do pensamento. Os espíritos estão criando a todo momento pela força do pensamento. Nós nos comunicamos pela força do pensamento. Então o pensamento é a força geradora e a palavra é a forma de nós nos expressarmos. Usemos então as nossas palavras para o bem, usemos então o nosso dia a dia para o bem, e quando nos encontrarmos tristes, lembremos de Jesus, lembremos do sofrimento de Maria, lembremos de tudo que Jesus passou e vamos ver que a nossa cruz é muito leve diante de todo o sofrimento que ele viveu aqui na terra. Em nome de todos nós, por amor a todos nós, meus irmãos, minhas irmãs,
Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja presente em nossos corações hoje e sempre, porque nós escolhemos a melhor fatia do bolo. Nunca vamos esquecer, para nos livrarmos da melancolia é ajudando o nosso próximo. E sempre vai ter uma forma de ajudar o nosso próximo, que seja através da oração. Aquele que não pode dar bem material, tem a força do pensamento para orar por esses irmãos que estão em guerra, para nós que estamos vivendo a guerra aqui no Rio de Janeiro e para a guerra interior que todos nós estamos vivendo nesse momento de transição planetária. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja presente em nossos corações hoje e sempre, meus irmãos. Muito obrigado por essa oportunidade.